Hoje nós temos a alegria de ter de volta, depois de um longo e tenebroso verão, que nós estamos no inverno, a nossa nutricionista predileta, Mônica Benarrosa, a quem vou lhe fazer uma pergunta. Alimento é só para que o nosso corpo fique bem, se desenvolva? Ou a nossa saúde emocional depende também daquilo que nós comemos, seja a quantidade, a regularidade, o valor nutricional? Há alguma relação entre alimentação e saúde emocional, saúde mental, Mônica? Olá, pastor. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite de participar de mais um programa. Com certeza, a saúde mental ela tem tudo a ver com a nossa saúde física, que depende também dos alimentos que nós escolhemos. Inclusive, esse mês de janeiro, nós estamos numa campanha de Janeiro Branco, que é um momento de conscientização, valorização e promoção da saúde mental. E como nutricionista, a gente não pode esquecer que existem alimentos que nos ajudam a ter uma mente mais alerta, uma mente assim, mais produtiva, e também tem alimentos que nos deixam mais cansados, mais esquecidos, e a gente precisa fazer boas escolhas para que tanto o nosso corpo como a nossa mente possam ter um funcionamento adequado, saudável, e a alimentação tem tudo a ver com a saúde mental. Então, digamos assim, eu estou meio triste, meio achando que as coisas não vão funcionar e tal, aí eu fico desanimado, né? Vulgo um pouco deprimido. Aí eu devo ter alguma comida que me ajude, algum alimento que me ajude, eu devo me encher de chocolate, por exemplo? Então, teoricamente, na prática é isso que acontece, né? Muitas pesquisas apontam que as pessoas mais deprimidas, que estão mais tristes, até mesmo cansadas, elas costumam buscar alimentos mais ricos em açúcar e em farinha branca. E isso acaba deixando o cérebro dentro de um processo de vício, né? Quanto mais eu como, mais eu me sinto feliz, entre aspas, né? Satisfeito, e isso acaba promovendo que eu consuma mais desses alimentos. Por outro lado, isso provoca um processo inflamatório, tanto no organismo, né, um processo inflamatório sistêmico no organismo como um todo, mas também atinge o cérebro. E o que a gente sugere é que as pessoas não busquem esses alimentos como um escape, né? Porque eles vão trabalhar justamente naquela sensação de prazer e recompensa, e isso acaba nos levando, muitas vezes, à compulsão, o que acontece com muitas pessoas. Então, o que a gente sugere é que essas pessoas tenham um raciocínio lógico para escolher alimentos que possam trazer prazer, mas também trazer nutrientes que venham alimentar o seu corpo e fazer um benefício para o cérebro. Tem algumas pesquisas recentes que eles associam o intestino com a saúde cerebral, por incrível que pareça. Isso tem sido estudado muito na psiquiatria, e inclusive também a área de que os gastroenterologistas, né, que estudam doenças inflamatórias digestivas, também têm feito bastante associação entre o intestino e o cérebro, porque nós temos milhares, né, milhões de bactérias no nosso organismo, e parte delas estão no trato digestivo, digestório, como a gente chama atualmente. E essas bactérias teriam uma influência no cérebro. Então, de que forma a gente pode alimentar-se adequadamente para que essas bactérias pudessem ter uma ação positiva no nosso cérebro? E o que se sugere são 12 nutrientes, assim, bem importantes, né? E hoje em dia, até na moda, né? Mas estão na moda por quê? Porque a ciência tem estudado, tem descoberto o quanto eles interferem no nosso organismo, e a mídia tem feito várias propagandas em relação a isso, né? Mas aí eu queria destacar aqui alguns deles, né? A gente tem, por exemplo, né, a gente fala do ferro, do zinco, do selênio, e todos esses nutrientes, esses minerais, estão presentes em vários alimentos, inclusive nos peixes, nas sementes, nas oleaginosas, castanha, noz, avelã. A gente tem semente de chia, semente de girassol, poderia comer semente de linhaça para aumentar esses nutrientes.
Também a gente tem a vitamina do complexo B, a B1, a B6, a vitamina B12, presente também nas carnes, nos ovos, nos grãos integrais. Mas existem alguns nutrientes presentes nas folhas verdes. Elas têm sido assim, destaques para muitas pesquisas para melhorar o aporte de vitaminas, minerais e também algumas substâncias que a gente chama de fitoquímicos, né, que são presentes especificamente das plantas. E essas substâncias deixariam o cérebro assim, mais, digamos, alerta, mais bem-humorado, tudo por conta dessa nutrição no intestino que interferiria no cérebro. É um assunto bastante interessante, denso, profundo, muitas pesquisas estão em andamento, mas é uma forma da gente parar para pensar no que vai comer, né? Em vez de comer alimentos processados, biscoitinhos, salgadinhos, frituras, doces, a gente poderia comer um pouco mais de saladas de frutas, nozes, de repente, né, um belo iogurte com granola, e a gente poderia ter uma alimentação mais nutritiva que faria bem para o corpo e para a mente. Mônica, você está dizendo que nosso ser é uma inteireza, um holos, um tótum, né? Mas eu quero fazer uma pergunta assim mais provocativa, mais psicológica para você se encaixar aí. Você se sente animada ou desanimada na sua profissão, no seu conhecimento científico? Porque, por um lado, eu vejo a meninada e a rapaziada, eu não tenho pesquisa, meu olhar, comendo poucos legumes, poucas folhas, muita batata frita, as filas do fast food são imensas. Isso deixa você deprê? Você ensina isso, mas parece que ninguém está ouvindo. Como é que você se sente em relação a essa dificuldade nossa de fazer as coisas certas? Realmente é uma pergunta assim, bastante provocativa. Mas eu trabalho mais especificamente com pacientes oncológicos. E na oncologia, as pessoas fazem de tudo para ficar curada. Então, quando você sugere a elas, né, mudarem a sua alimentação, normalmente elas se empenham para tal. Mas também, na questão oncológica, a gente tem as pessoas que estão fazendo tratamento. Então, elas têm diversas alterações de paladar, digestivas, e nem sempre elas conseguem comer direito. Então, você, por incrível que pareça, né, você tem assim esse contrassenso, né? As pessoas que mais precisam se alimentar melhor, de repente, são aquelas que não conseguem. Por outro lado, a gente vê tantas pessoas com todas as possibilidades de fazerem escolhas adequadas, ter uma alimentação mais equilibrada, mais controlada, né? Racionalmente mais controlada, e elas desvalorizam. E quando chegam, muitas vezes, num caso assim, mais drástico, né, de ter que mudar a alimentação por uma questão de sobrevivência, elas ficam, às vezes, né, querendo fazer várias coisas, inclusive até atitudes que eu chamaria de radicais, né? De mudar radicalmente a alimentação com medo de comer, achando que um determinado alimento vai gerar o câncer. Então, a minha sugestão é que as pessoas tenham bom senso nas escolhas alimentares, porque isso faz parte da vida, né? O bom senso faz parte da vida, né? Quem não tem bom senso acaba fazendo escolhas erradas em todas as suas áreas, né? Inclusive na alimentação. Mônica, antes de lhe agradecer, eu quero dizer uma frase e deixar um desafio para o nosso próximo encontro no próximo mês, se Deus quiser. Eu acho que um dos nossos problemas é não conseguir correlacionar causa e efeito. Isto é, eu como mal durante 20 anos. Quando eu fico doente, eu não relaciono a minha enfermidade com ter comido mal durante 20 anos. Penso que esse o nosso problema. Então, eu gostaria de sugerir que você pensasse algumas coisas que nos ajudassem a correlacionar causa e efeito. Isto é, por exemplo, você come um prato, aquelas marmitas que a gente às vezes vê, feijão, farofa, batata frita e uma carne. Só isso. O que isso vai causar daqui a 20 anos? Pensa nisso para o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Mônica. Foram ensinamentos aqui. Eu me considero bem. Eu
sou balanceado. Eu só erro em alguns pontos que eu não vou falar aqui agora em público, ok? Mas não existe perfeição. É no tal do chocolate e na tal da quantidade. Fora isso, eu sou o cara perfeito na minha alimentação.